ela tava seca, das secas, das secas, das secas. Só tava o couro e o osso em cima de uma cama prostrada. Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui com o nosso amigo Germano Lima e nesse podcast vamos conversar sobre vários assuntos aqui sobre a vida desse grande homem. Você e eu vamos aprender muito. Então, fala, meu amigo Germano, tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? Tô bem, meu amigo. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui no nosso podcast. Eu agradeço de coração, estou muito feliz com a sua presença. Então, quem é o Germano? Pode ficar à vontade, meu amigo. Pode falar. Primeiro eu quero já agradecer o espaço, esse convite que foi feito. E eu acredito que eu não estou aqui só me representando, estou representando toda a cidade de Bahia em geral, uma cidade que eu amo bacana, né? E quem é Germano? Um sonhador, um lutador, uma pessoa que não tem medo de mostrar a verdade, sabe? Um sonhador. Acredito muito que de todas as lutas que eu já enfrentei, o que eu já passei, nunca desisti, sabe? Foram muitas lutas, muitas coisas terríveis que realmente para qualquer pessoa, qualquer outra pessoa faria desistir de tudo, mas eu não. Quanto mais as coisas acontecem, mais eu tenho força de prosseguir, de lutar e de ir avante. Muito bom. Cara, me conta aí da tua infância, como que foi tua infância, onde tu foi criado, o que te... Na nossa vida a gente tem um processo, quando a gente nasce, a gente começa a entender o que é a vida e a gente vamos tomando alguns caminhos, vamos decidindo algumas coisas para fazer. E errando, acertando, suando sangue, lágrimas e às vezes querendo desistir. E da onde surgiu, como veio à tona essa pessoa que você hoje é exemplo na nossa cidade, uma voz, de onde surgiu esse despertar? É muito interessante falar isso, sabe? Eu sou natural da cidade de Areia, mas há 20 anos atrás eu decidi adotar a Bahia para mim, a cidade que eu resolvi morar, viver, e é uma cidade que eu luto por ela todos os dias, sabe? Minha infância não foi muito bacana, né? Ou foi, porque como eu era filho caçula, como eu sou o caçula da família, a gente sempre tem uma prioridade a mais, né? Mas minha mãe, ela me criou trabalhando no lixão do Roge, fazendo cocada, fazendo carvão, Dona Lúcia. E foi assim, me dedicando, me ajudando para que eu estudasse, né? Mantesse meus estudos, tivesse uma educação. Eu fui criado somente com minha mãe, porque meu pai não quis me criar, nem me assumir, nem nada. Só vim conhecer ele já quando eu já era pré-adolescente, eu quis entender a vida, quem era meu pai. E hoje estou aqui, né, onde estou. E nessa trajetória, cara, não foi fácil, né? A gente sabe que não foi fácil. Mas durante a tua vida, qual foi o momento assim que tu observasse e entendesse, ou eu faço, ou eu vejo acontecer, ou eu tomo uma decisão de mudar a minha vida, ou ninguém vai mudar por mim? Qual foi esse momento? Qual foi o momento mais difícil que tu se encontrasse, que aí nasceu esse Germano que a gente conhece hoje? Eu tenho um projeto social, né? O projeto não é tão estourado como Fala Bahia, mas eu tenho um projeto social desde que eu me entendo de gente. Há mais de 20 anos que eu tenho esse projeto social e que me dedico totalmente às pessoas, sabe? E eu vou citar algo interessante, que logo no início do projeto eu tinha uma dificuldade muito grande quando a gente queria montar as quentinhas para poder dar aos moradores de rua, para poder fazer as nossas ações. Eu tinha uma dificuldade muito grande em relação ao transporte. E aí eu sempre ficava se humilhando as pessoas. Ai, meu Deus do céu, vamos ali, eu não posso, ou estou ocupado, ou algo do tipo. E aí eu comecei, como eu não tinha trabalho nesse tempo, há muitos anos atrás, acredito que uns 15 anos, 12 anos por aí, eu coloquei algo na minha cabeça. Eu tinha estudo, mas eu não estava conseguindo trabalho. Foi o que eu fiz. Eu criei um carrinho de reciclagem para mim e fui para a rua juntar papelão, porque eu coloquei na minha cabeça.
eu tenho que parar de ser dependente das pessoas. Eu preciso aprender a dirigir. Eu só sei que o carro vai vir um dia. Quando eu aprender a dirigir, eu tenho que ter uma atitude. E eu chorava muito por conta disso. Porque eu precisava da ajuda das pessoas e as pessoas me negavam. E eu tinha um desejo grandioso de fazer o bem e a dificuldade grande. Então eu fazia assim. Eu passava o dia todo na rua juntando papelão. Quando chegava no fim da tarde, eu vendia esses papelão, conseguia dinheiro. No dia seguinte, eu ia pagar, que era R$50 a hora. Eu aprendi a dirigir. Aí um dia eu trabalhava, um dia eu ia aprender a dirigir. Outro dia eu ia para a rua de novo juntar papelão. E outro dia eu ia aprender a dirigir. E no terceiro dia de aula, eu já estava um craque. Um craque. Porque eu sabia que eu tinha que sair da dependência das pessoas. E aí, muitas coisas surgiram depois disso que eu aprendi a dirigir, né? Então, eu coloquei isso, dizer assim, que se a gente não fizer por nós, se a gente não tem a atitude de fazer, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Eu cheguei a te ver, cara, com esse carro. Eu lembro de tu há bastante tempo. Sim. Tu era mais novo, mais moleque, mais magrinho, era. Louvava, né? Cantava, isso. Né? Então, assim, eu cheguei a te ver e eu passei, não sei se eu tava de moto, não sei, eu tava andando, aí eu te vi. Aí eu sempre te via carregando, com um carro e pegando reciclagem no centro de João Pessoa. Isso. Aí, depois eu não te vi mais, eu vim te ver no Fala Bahia. Aí, naquele tempo eu não entendia bem o que estava acontecendo. Mas eu já enxergava, eu já sentia uma certa admiração. Porque eu pensava assim, o cara pode se vitimizar, falar que não dá, falar que não pode, falar que não tem como, falar que o Brasil não presta, falar que os políticos é isso, e o cara pode fazer a diferença. Correto. E agora que você falou isso que eu não sabia, é por isso que esse podcast está aqui, que é para as pessoas conhecer a verdade de quem está tentando fazer algo diferente. E eu não sabia disso. Então, assim, a minha admiração por você já aumentou. Bacana. Já ficou maior, porque assim, tem um propósito, você estava ali, eu não sabia por que você estava ali. Eu pensaria que, tipo assim, o cara não está se vitimizando. E eu pensava assim, pelo que eu conheço dele, ele tem capacidade, ele não teria capacidade de não estar fazendo isso. Mas tem algum porquê. Eu não sei qual é o momento da vida do cara, tem algum porquê. Também a gente não tem intimidade, não sei se você me conhece de vista, mas só lhe conheço de vista. Você lembra de mim? Não. Não, mas eu te conheço de vista, ó. Tá entendendo? Então, ou seja, aí eu te observava, te via lá, e aí eu ficava pensando justamente isso. O cara podia estar se vitimizando, ele está fazendo algo. E aí, cara, isso é interessante, por quê? Porque ao te ver daquele jeito lá, catando reciclagem, vamos falar a verdade, empreendendo. Isso. Empreendendo. Isso. A palavra certa é empreender. Entendeu? O cara que ele compra algo e revende, ele está empreendendo. Então, assim, empreendendo, fazendo acontecer, eu olhava aquilo e pra mim, eu trazia pra mim. Eu tô reclamando de quê? Entendeu? Porque às vezes a gente reclama de muita coisa. Então eu tô reclamando de quê? E aí, mas eu não sabia que tu tava fazendo aquilo porque tu queria fazer uma diferença. E isso é interessante porque assim, você não se acovardou de arregaçar a manga. Você pediu uma ideia a Deus, Deus deu a ideia. Ele fez você ter uma ideia e você foi fazer e fez acontecer. Isso. E também não foi só nesse momento, né? É interessante. Tudo no tempo de Deus. Eu era funcionário da Prefeitura de João Pessoa, trabalhei 10 anos na Prefeitura. Quando eu resolvi casar, hoje eu sou separado, mas quando eu resolvi casar, passei 10 anos casado. Quando eu resolvi casar, eu perdi meu emprego. E no dia que eu perdi meu emprego, eu recebi a notícia que a minha ex-esposa estava grávida. E aí eu não consegui voltar mais para a prefeitura, mas eu tinha que trabalhar porque eu precisava sustentar a casa. Então, de uma secretaria de uma escola, no ar-condicionado, no computador, eu fui para a rua juntar reciclagem. Eita, então, assim, eu nunca
tive vergonha dessa parte. Se um dia precisar de juntar hoje, juntarei de novo, porque eu acho muito digno, sabe? É uma classe que não é vista, não é lembrada, não é ajudada, infelizmente, sabe? E o sistema depende dessa classe. E aí eu consegui, criar minha filha mais velha, hoje já tem 10 anos, com uma boa parte com a reciclagem. Aí depois de um bom tempo entrei na prefeitura de novo e assim foi a vida. Massa, cara. Imagina só, né, cara? Tu se encontrou numa situação dessa e não se vitimizou, né? Também não sabia disso. É como eu sempre digo pra todo mundo, olha. Você vê alguém na rua, trate com educação. Você não sabe como o dia daquela pessoa tá sendo, não. É verdade. Trate com a educação, tente ser da melhor forma, do melhor jeito, porque aí vê aquela pessoa tá passando, enfrentando uma situação tão ruim. Tem até eu digo assim, fulano passou por você, não falou com você. Às vezes o cara tá pensando com um problema. Como é que eu vou fazer? Minha mulher tá grávida. Perdeu o emprego. E agora? E engraçado não é nada, porque mesmo assim, você pensando no coletivo, né? Pensando em ajudar o próximo. Isso. Pensando em ajudar o próximo. Então veio essa admiração, não conhecia a história, e eu tô conhecendo agora, né? É gratificante estar conhecendo a sua história, estar escutando você aqui, porque assim, quando eu trago alguém aqui para conversar no podcast, a gente vai conversar. Quando eu escuto a história do cara, eu não consigo não aumentar a admiração pelo cara e não virar amigo do cara. Eu já começo a ser tipo assim, eu já crio uma amizade com a pessoa, porque assim, eu escuto a história da pessoa, que o podcast aqui é justamente para isso, para que as pessoas venham ver tua história e venham entender que tem um jeito, porque se Germano fez, eu vou fazer e vai dar certo também. Corretamente. Entendeu? E da onde veio essa vontade de fazer essa entrega de quentinha, assim, você falou? De alimento? Não sei. Quentinha, é cesta básica, é remédio, é cadeira de roda. Quantos anos tu tinha que tu tava onde? Tu tava sentado no sofá e pensou, vou ajudar alguém? Como é que é isso? 12 anos. Tem quantos anos? Tenho 39. Não parece, porque tinha mesmo. Tu tinha 12 anos de idade quando tu decidiu... Como é que uma criança com 12 anos de idade... O cara com 12 anos de idade tá pensando em ajudar o próximo? Peguei um carro de geladeira, aqueles carros pequenos de geladeira. Juntei acho que uns 5 amigos. E a gente começou no Alto Roja, em João Pessoa. E a gente saía de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. E no final de tudo a gente conseguia encher o carrinho pela boca. E a gente conseguia montar as cestas básicas e ajudar as pessoas que precisam. E de lá pra cá, nunca mais eu parei. Nunca mais parou? Nunca mais parei. Já andei a Paraíba mas toda. A minha questão aqui é que é 12 anos de idade. Nossa, 12 anos de idade, você com desejo no seu coração. Tô sentado aqui, tô sem fazer nada e vem um negócio no meu coração. Eu sempre digo que as pessoas tem pessoas que Deus coloca nesse mundo aqui para ser usada, para ser canal de bênção para outras pessoas. Porque ele não pode descer fisicamente, não é que ele não pode, é que ele não vai descer fisicamente para abençoar as pessoas. Sim. Então ele usa pessoas que estão aqui, que estão dispostas a ser usadas, que tem um coração aberto para ele falar e usar, e ele usa e acontece isso, entendeu? Mas assim, com 12 anos tu decidisse, tivesse essa ideia de ajudar as pessoas, e hoje com 39 anos, é isso? Isso. Não parou até hoje. Não parei. E só vem aumentando, né? Só vem aumentando, são muitas histórias lindas. Olha, eu quero deixar bem claro aqui, viu? Aqui, ó, pode contar o que você quiser. O que você sentir no seu coração de contar a história. Alisson, teve um dia. Alisson, olha aí. O microfone é seu. O podcast é seu. História. Eu gostaria de contar uma. Pode ficar à vontade. Eu vou tentar contar sem chorar. Porque... O problema também é eu chorar. Vai ficar 2 chorão aqui. Porque quando a gente começa a sentir na prática, né? A gente só sabe quem vê, quem presencia. Eu quero contar uma história que passou, e essa história ela marcou muito a minha vida. Faz uns anos atrás, a gente estava em uma ação no bairro do Roja, na comunidade do S, e a gente sempre tinha aquela base de apoio de voluntários. A gente visitava as famílias primeiro para ouvir e ver a realidade, e no dia seguinte a gente voltava com a ajuda, né? E quando a gente chegou lá para fazer as doações, a gente já levava as quantidades corretas. Naquele dia tinha 10 cestas básicas de 10 pessoas que a gente visitou no dia anterior para a gente poder doar. E quando a gente estava entrando nas casas, apareceu uma menininha pequenininha assim, acho que tinha uns 6 anos.
ela começou a me catucar assim, e me chamando de tio. E aquele alvoroço mesmo de voluntário, aquelas coisas tudo, e cesta básica e tal. E ela me chamando, me catucando assim, puxando minha roupa. E eu, o que foi, meu amor? Ela, tio, me dá uma cesta básica? Aí eu, não, tio, não tem. Aí, cada casa que eu saía, que eu ia pra próxima, ela continuava me acompanhando. E em cada cesta que eu entregava, ela continuava insistindo, me puxando. Tio, me dá uma cesta básica. Aí chegou um momento que eu não aguentei mais, eu falei assim, você mora onde? Ela disse, eu moro ali. Eu disse, me leve na sua casa. Aí chamei os voluntários comigo, a gente foi na casa dela, que era próximo também. Quando chegou lá, ela morava na casa de Tauba com lona, essas coisas todas. Aí eu disse, olha, sua filha tá me pedindo uma cesta básica, só que a gente não tem. E eu queria conhecer sua história. Aí a mulher foi e me contou. Olha, eu estou grávida, meu esposo está desempregado, ele junta papel na rua, e inclusive ele saiu agora porque a gente não tem nada dentro de casa para comer. E a gente tá nessa situação, por isso que ela foi pedir a cesta básica a você. Aí eu sentei assim com ela, aí eu disse assim, eu não tinha nem vontade, estava comigo, eu disse assim, começa a gravar, vamos gravar, porque a gente tem uma equipe de pessoas que moram nos Estados Unidos que ajudam a gente a lidar o projeto, a levar o projeto e também a realizar alguns sonhos, algumas ajudas. E quando eu sentei do lado dela, eu perguntei para ela assim, se o tio tivesse de dar um presente a tu hoje, qual era o presente que você queria? E aí, ela poderia ter falado um monte de coisa, uma boneca e tal, não sei o quê, uma bicicleta. Mas quando ela falou o presente que ela queria, aí acabou com minhas estruturas, sabe? Ela olhou pra mim assim e disse assim, tio, eu queria um ovo de Páscoa. Porque eu nunca comi um ovo de Páscoa. Caramba. E aquilo, assim, acabou com minha estrutura, né? Eu fui em pranto, não consegui me segurar. E a gente fez um vídeo que a gente sempre faz. E o que é que eu tenho que fazer? Germano tem um bom coração, é pidão nas horas boas para ajudar as pessoas. E eu sempre costumo dizer, se eu tivesse condição financeira, eu nunca pedia nada. Eu sempre fazia tudo. Minha mãe sempre dizia assim, você quer abraçar o mundo com os dois braços. E eu digo que se eu ganhasse na Mega Sena hoje, eu acho que eu ficava pobre ligeiro. Porque eu ia, é de mim, é do meu sangue, de mim ajudar as pessoas. Então, a gente correu, a gente fez vídeo. Eu fui atrás de quem poderia dar. Eu não tinha condições de dar, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha pessoas que eram empresários, que poderiam me dar. E a gente gravou, foi montar a história, a gente conseguiu. Muito ovo de Páscoa, muita caixa de chocolate, as cestas básicas imensas. A gente conseguiu encher a casa dela de comida, a gente conseguiu brinquedo, a gente conseguiu roupa. Foi algo assim que nem eu esperava, sabe? Mas a gente conseguiu. Então, assim, essa é apenas uma das muitas histórias que a gente tem para contar de todos esses anos que eu ando a Paraíba, que a gente já fez, tá? A gente já chegou na casa de pessoas que a pessoa só tinha um miojo para comer e um copo com álcool com açúcar. E a pessoa mostrou pra gente, não tinha mais nada. Quando a pessoa fosse comer aquilo naquele momento, naquele dia, amanhã não ia ter mais comer. E a gente chegou na hora certa, no momento certo, com a cesta básica, porque Deus, ele sempre toca no meu coração. As pessoas vêm falar comigo, vêm pedir as coisas assim, mas eu gosto de ser tocado, sabe? Por quê? Porque Deus sempre leva a gente para a direção correta, para a gente chegar no momento certo. Tinha pessoa que só tinha apenas um pouco de macarrão. Naquele exato momento que a gente chegou lá, estava cozinhando macarrão, ia comer macarrão puro, branco, sem nada. E a gente chegou. São tantas histórias que se eu fosse contar aqui, poderia ser uns 5 podcasts. Caramba, é emocionante mesmo. É emocionante. E assim, cara, tu fosse um cara que na tua infância tu tinha isso ao teu redor, essas pessoas precisadas? Não. Era comum tu ver alguém precisando perto de tu, assim, o vizinho tá precisando, o fulano tá precisando. Eu acredito que sim. Não lembro tanto nesse detalhe, mas eu me lembro que eu sempre fui uma criança prestativa desde pequeno, sabe? Eu não podia ver alguém precisando que eu tava ali Pra servir. Pra servir,
Eu me lembro, desde pequeno, que eu era assim. É uma graça de Deus. Né? Então assim, eu sempre queria estar servindo de alguma forma, sabe? Se eu soubesse ler, eu ensinava quem não sabia. Se eu soubesse ler, eu ensinava. E eu sempre fiquei e sempre fico feliz em poder servir. Quando as pessoas vêm assim, Germano, eu preciso ir em tal lugar resolver um problema, mas eu não sei qual ônibus. Você pode me ajudar? Agora eu ajudo, a gente faz, sabe? E a gente tenta resolver problemas. Tocando nesse assunto, já adiantando um pouco bem para frente, quando eu trabalhava na prefeitura de João Pessoa, eu trabalhava em uma escola e a direção da escola, ela fazia um pouco de dificuldade para ajudar as pessoas, ou seja, para tentar resolver os problemas, tá? Botava um pouco de dificuldade. E eu, como uma pessoa que sempre gostei de ajudar, eu ia contra a gestão da escola. Mas como você era funcionário, tinha que obedecer, sim, eu ia contra. Tipo assim, lá a escola, ela era rodeada por comunidades carentes. Então, basicamente, chegava a mãe lá que não tinha nem dinheiro para comprar pão. Mas quando chegava para resolver um problema, tinha que se virar para poder tirar uma xerox de um papel, onde a escola tinha várias impressoras gigantescas e que não custaria nada tirar uma xerox. Então a direção falava que não, e quando a direção virava as costas, eu chegava lá e falava que sim. Por quê? Porque eu achava que isso a gente poderia resolver. Vai mandar o povo para casa, onde é que as pessoas vão conseguir dinheiro para tirar xerox se não teria nem, muitas vezes nem para comer? Então, até hoje, onde eu passar e eu ver que eu posso resolver um problema, que eu tenho ali um cálculo de a gente amenizar a situação ou resolver, não, vamos resolver. Entendeu? Porque eu sou bem do contra das pessoas ficar moendo as pessoas. Ah, não, bota pra casa. Hoje não resolve, aqui não resolve não, vai não sei aonde. Não, tem coisa que a gente pode resolver, a gente não resolve porque não quer, sabe? Então assim, eu sou uma pessoa que o que eu conseguir resolver, eu resolvo. A gente fica até se emociona com esses relatos, porque quem sabe a dor que é o seu filho o não ter o que comer na sua mesa, sabe que quem já sentiu essa dor sabe como é ruim, né? E eu acho interessante que 12 anos de idade, para ter essa chamada no coração, esse desejo, quando não se vê, ou quando não se está com fome, ou quando não tem passado, é uma coisa que é realmente algo de Deus. Porque assim, é muito normal, por exemplo, eu passei por uma escassez grande, me revolto contra aquilo, cresço e luto por aquilo para combater aquilo. Mas eu com 12 anos de idade, é realmente uma coisa bem intuitiva no coração daquela criança para fazer. É uma pessoa muito nova para ter um insight desse. Eu tenho dois detalhes que eu gostaria de frisar aqui. O primeiro, que eu fui criado à base de comida do lixão. Minha mãe ela ia trabalhar e eu lembro que eu ficava lá na esquina. Quando não era na esquina, era lá na beira da linha do trem, onde eu tinha uma visão privilegiada que quando ela viesse a 1,5 km eu conseguia ver ela. Então eu corria, eu acho muito interessante, eu corria para ajudar ela, porque ela sempre vinha com as coisas na cabeça. E quando ela vinha, ela trazia para alguém que vai ouvir isso, que mora no Rojo, que já trabalhou no chão, no aterro sanitário, sabe disso. Existe um carro que se chama o carro do Hiper Bom Preço. São coisas que não servem mais. Hoje eu não sei qual o nome que é, mas eram coisas que saíam do Bom Preço, que não tinham mais, não servia mais, eu estava inválido. A validade estava vencida, e eles jogavam fora, e aí o pessoal trazia todo mundo para casa, e a gente foi criado, não só eu, como meus 5 irmãos. Então assim, eu fui criado comendo galinha no lixo, Danone do lixo, e nunca morri. E eu tô aqui até hoje. E um detalhe importante também, não deixar de esquecer, é que quando eu comecei a fazer a gestão do projeto, a gente não tinha fogo industrial. Hoje a gente tem, graças a Deus.
A gente não tinha bujão com gás, hoje a gente tem. E eu cozinhava num fogãozinho que tinha no quintal da casa da minha mãe, na lenha. Eu botava as panelas grandes, cozinhava feijão, cozinhava arroz, cozinhava carne. E depois de tudo isso, com a ajuda dos voluntários, na lenha a gente montava as quentinhas tudinho e ia pra rua, do morador de rua. Porque assim, cara, eu fico tipo assim, até sem saber o que falar. Porque imagina só, como é que a pessoa não... Quem tem fogão, quem tem até uma certa condição, não faz. E quem não tem, dá um jeito de fazer. Porque a dificuldade que é para você abrir mão de algo que é seu, para dar para quem tá precisando, é enorme. Imagina eu me submeter a ligar a fazer um fogão de lenha, esperar o fogo pegar, preparar a comida para levar. É uma sede muito grande para ajudar pessoas. É uma sede muito grande para ajudar o próximo. E você tem sido o canal de bênção desde 12 anos de idade. Desde 12 anos. Eu já vi vídeos e isso é uma verdade. Às vezes aquilo que é a tua dor é onde tu vai abençoar. Aquilo que foi algo que doeu para você, que te faltou, é aquilo onde Deus quer te usar. Se um dia você foi muito rejeitado, você se transforma em usado no amor, ajudar as pessoas. Você foi precário a sua vida financeira, faltou alimento para você, você acaba sendo uma pessoa que vai ajudar pessoas a ter o alimento na sua casa. Entendeu? Então, assim, é muito aprendizado que a gente encontra aqui da vida. E o podcast aqui é justamente sobre isso, irmão. É sobre você, com isso que você está falando para mim, você não só está ajudando pessoas que estão assistindo, você está me ajudando. Porque quando você fala essas coisas para mim, você me dá um choque de realidade. Amanhã, durante o dia, durante a semana, vai ter momento que eu vou lembrar de cada coisa que você falou e vou dizer, pô, dá para fazer. Dá para fazer. Eu tô sendo egoísta, eu tô sendo uma pessoa que eu tô pensando muito em mim, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ajudar mais pessoas, eu tenho que me doar mais. Entendeu? Então é sobre isso, é sobre justamente a gente escutar a história daquela pessoa que tá fazendo a diferença para que mais pessoas venham incentivar. Para que jovens venha se inspirar em você. E falar em jovens, né, aqui no nossos estudos, então, com algumas pessoas aqui que veio com o Germano. Você poderia falar um das pessoas, dos meninos? Isso. Tem Davi. Davi, já se você me permitir, eu quero contar uma história dele. Pode contar. Tem Davi, que é o menor. Tem Vitor, que me acompanha há 7 anos como voluntário. E tem Rafael também, que é irmão de Davi. São os meus filhos adotivos, que eu digo, né? Se eu tivesse condições de permitir, era mais de 30 jovens morando comigo, me acompanhando, me ajudando, eu ensinando eles. E todos participam, como eles estão em férias, eles participam comigo das ações do projeto. Eles cortam verdura, eu boto eles para servir, eles participam, eu ensino tudo que eu tenho de bom, eu ensino para eles. E eu tô achando interessante o olhar de cada um com admiração para você. Parece até que ele tá olhando uma inspiração. Isso é bonito. E a gente falou de Davi, né? Sim. Falou de todos? Sim. Pronto. A gente temos também aqui no nosso estúdio aqui, o nosso mesário Lucas, tá aí fazendo tudo acontecer, corte de câmera, fazendo aquela mídia. Então, a gente percebe sim que é Deus. Eu costumo dizer que tá fazendo bem é Deus, tá fazendo mal é o diabo. Eu costumo dizer isso, eu tenho isso na minha cabeça. Se eu pegar esse copo aqui e tacar em qualquer pessoa, essa ação, quem foi glorificado foi Deus, foi o diabo. Não tem como ser Deus. Tá fazendo bem, Deus tá ali. Tá fazendo mal, não é Deus. Então, não tem como, é Deus na tua vida, meu irmão. É Deus na sua vida, cara. Isso a gente escuta e é como exemplo, porque assim, vai ter pessoas que vai estar vendo esse podcast aqui, essa conversa aqui, e vai se inspirar e vai dizer, eu vou fazer também. O que é que eu posso fazer para ajudar alguém? O que é que eu posso fazer para mudar a vida de alguém hoje? Hoje a gente está vivendo um mundo, né, que as pessoas têm sido um pouco egoístas. Um pouco egoísta. É tipo, só meu, é para mim, não quer dividir. É verdade, hein? E a gente precisa de pessoas que continuem com essa visão de querer sempre ajudar o próximo. E, Germano, o que para você, hoje em dia,
é mais importante? Ai, são tantas coisas, sabe? Mas eu me preocupo muito em ouvir a voz de Deus. Mesmo estar um pouco distante dele, eu tenho minha intimidade com Deus. Quando a gente fala dar um pouco de chance, se fala em templo, né, meu irmão? Em sabe? Templo, né? Então, Porque assim, a gente não... eu me preocupo muito, sabe? Em ouvir a voz de Deus, em tentar agradar Deus. E tudo que eu faço, eu sempre digo, Senhor, me cobre com teu sangue. Tudo que eu faço, eu sempre falo. Às vezes as pessoas vêm, se desesperam, falam situações, e eu fico tranquilo, porque eu sei o Deus que eu devo confiar, eu sei o Deus que me guarda, que me protege, eu sei o Deus que me fez uma promessa. Quando a gente faz uma promessa para o homem, ou quando a gente recebe uma promessa do homem, a gente está esperando qualquer momento ele falhar, ele não cumprir. Arrependimento, né? Desistir. Sabe? Mas Deus não. Aquilo que ele prometeu sobre as nossas vidas pode passar 100 anos, 200 anos, mas aquilo que ele prometeu... Essa promessa, tu quer contar que promessa foi ou não? Fica à vontade, meu irmão. Não, eu tô debaixo da graça de Deus. Eu tô debaixo da graça de Deus. Quando a promessa acontecer, a gente vai ver. Eu tô debaixo da graça de Deus. É aquela coisa, quando a promessa acontecer, aí eu não vou nem contar, vamos ver. Não tem um povo que diz assim, né? Olha, aquilo que que você tá planejando, fique calado. Né? Fique calado, que vão ver acontecer. Aí quando vê acontecer, não tem como ninguém estragar. Isso, meu amigo. Então, assim... então a tua trajetória é essa, desde 12 anos de idade, fazendo tuas campanhas nas casas, levando alimento. Além de alimento, leva o quê? Leva roupa? Leva roupa, leva calçado, leva remédio, muitas vezes cadeira de roda, cama, fralda descartável. E sem contar tudo que a gente recebe, que a gente enfrenta um fogão. Já cheguei em casa de muita gente. A última, se não me engano, foi Márcia. Ela mora no distrito de Canafístula. Canafístula é um distritozinho de Alagoa Grande. Me levaram na casa dela. Se eu não me engano, ela tem 9 filhos, né? Acho que 9 filhos. E moro numa casa totalmente rachada. Se partindo em 2 bandas assim. Dá pra botar uma mão. Nossa! E eu entrei na casa dela, eu pedi licença pra gente ver essa história. Eu peço mesmo, assim. Eu posso? Você pode me mostrar? Posso? O quê? Porque no caso, com esse conteúdo, tu vai ter validação para ser ajudado, para tu ajudar também. Corretamente. Como eu já disse no início, e repito sempre, se eu tivesse condição financeira, nada disso eu faria. Eu chegava lá e dizia o que você tá precisando. E tchau. Acabou. Vamos lá, vamos comprar e vamos dar e acabou. Eu só quero ver a felicidade das pessoas. Mas como a gente depende das pessoas para ajudar, a gente tem que validar a história. Então eu cheguei no quintal dela, tava um fogão, uma panela no fogo, fervendo com água, e os feijão assim, borbulhando. Aí eu disse assim, o que é isso aqui? Ela disse, é feijão e tal. Ela disse assim, mas não tem um fogão, né? Ela disse, não, nunca tive fogão. Quantos anos você tem? Aí, se eu não me engano, ela disse 20, ou 25 ou 29, não me recordo. Aí eu disse, tu nunca teve um fogão? Ela disse, não, meu sonho é ter um fogão. Tá? Aí eu disse assim, vamos fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo e a gente lançou na internet. Em menos de 24 horas a gente conseguiu o dinheiro. Aí a gente comprou um fogão novo, um bujão. Foram 5 cestas básicas grandes para ela passar mais de mês. Foi tudo. E a gente montou tudo e deixou instalado. E ela ligando lá, ela e os filhos admirados, porque... não sabia nem pra onde ia o fogão, assim. Então, assim, esse fogão foi um dos muitos que a gente já doou. E todos os fogões que a gente doa é 0. 000 que a gente grava, conta as histórias, a gente lança na internet e espera Deus fazer um milagre, tocar no coração das pessoas e a gente consegue ajudar as pessoas. É um canal de bênção muito... É um pedacinho do céu, né? Deixa eu contar a história de Davi. Conta. Eita, Davi, agora vai contar a tua história. Deixa eu contar a história de Davi. Essa história é muito interessante. Eu acho que faz uns 8 anos atrás. E aí eu tava em casa. Pode ser história de gente louca, mas não é, viu? E eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Deus dizia assim, vá no monte amanhã
no Monte Gurien. E como eu sou muito ouvir a voz de Deus, eu obedeci a voz de Deus, eu disse, meu Deus, como é que eu vou para o monte? Que eu não tenho um carro. E como é que eu vou para o monte? Aí Jesus me fez lembrar de um pastor conhecido meu que tinha um carrinho. O carrinho quase não saía nem do canto, mas Jesus mandou ir com ele. E a gente foi, juntei os voluntários, os jovens da mocidade, nesse tempo. E a gente foi. Era interessante que o caixa do projeto ele estava zerado. O desejo de fazer ações era grande, mas a gente precisava de ajuda do povo, de dinheiro, para a gente poder fazer, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer. E a gente estava zerado nesse dia. E aí Jesus disse assim, olha, você vai para o monte e a gente tem uma pasta. Até hoje nós temos. Por exemplo, se Vitor dá 100 reais, a gente tem uma pasta para Vitor, a gente pega o que Vitor doou, a gente junta as notas tudinho, deixa ali, deixa só a pasta no nome de Vitor, aí já vai Pedro, Antônio, Severino, não sei o quê. Cada pessoa que doa no projeto tem uma pasta específica com o nome dessas pessoas com prestação de conta. E aí Jesus disse pra mim, você vai levar a pasta de fulano, fulano e fulano. Jesus falou o nome das pessoas pra mim, não é coisa de louco. E quando a gente chegou lá no monte, a gente orou e tudo e tal. Inclusive pasta vazia. Não, as pastas estavam com notas anteriores, sim, porém a conta do projeto estava vazia. E eu só fui pro monte com 43 reais. A gente botava gasolina no carro do pastor, a gente comia alguma coisa. Entendeu? Com esse valor. E aí eu fui, porque Jesus me tinha mandado ir, a gente foi. E quando chegou lá em cima, que a gente tava orando, aí me apareceu quem? Davi. Desse tamanho, com a Bíblia na mão, e o menino apareceu dentro do mato. Aí eu disse, poxa menino, tu tá fazendo o que aqui? Aí ele disse assim, eu vim orar. Eita, homem de fé. Aí eu disse, meu Deus, a gente tudo em lá, eu disse, vem pra cá. Aí todo mundo tirando a oportunidade, lendo a Bíblia, não sei o quê. Aí ele abriu um versículo assim e me deu. E o versículo falava, eu não me lembro especificamente no que detalhava, mas o versículo dizia que Deus, a partir daquele momento, ia restaurar, ia fazer novas todas as coisas. E a gente orando, quando terminou a oração, Jesus lá no monte bradou no meu ouvido e disse assim, agora você vai descer e você vai na casa dele. E eu obedecendo a voz de Deus. Aí eu disse, olha, a gente vai descer, porque Deus falou comigo agora e mandou ir na casa desse menino. A gente desceu. Quando chegou num certo ponto lá no monte, não sei se vocês nunca foram no Monte Gurien. Você já foi lá no Monte Gurien? Não. No Monte Gurien, ele tem várias etapas, sabe? Tem a primeira etapa, onde a gente ora para pedir perdão. Tem a segunda etapa, tem a etapa da pedra, onde a gente se deita. E até chegar lá no final. E aí, quando a gente chegou no princípio, que foi lá embaixo, Jesus de novo falou comigo e disse assim, olha só a conta bancária. A gente já tinha subido com as pastas, com o nome das pessoas que ele mandou. E quando eu desci, que eu abri a minha conta, lá tinha R$1.500. Eu subi com 43 e tinha R$1.500. E quem tinha mandado esse dinheiro era uma das pessoas que estava com o nome na pasta ele mandou eu levar. E a pessoa tinha mandado um áudio para mim dizendo assim, eu mandei esse dinheiro para ajudar vocês no projeto. É muita história interessante. E aí, glória a Deus por isso, a gente foi na casa de Davi. Quando chegou lá na casa de Davi, era uma casa de taipa. Caindo um pedaço, toda tronchinha assim, sem porta, só tinha porta de trás, se eu não me engano, na frente não tinha porta, né? Era uma porta assim que se escorava. Aí Jesus disse assim, agora você vai gravar e vai contar a história dele. Aí eu entrei numa live e a gente começou a contar a história. E Jesus falando comigo. Eu pensei que eu tava ficando doido, mas não tava. E Jesus falando comigo. E a gente começou a contar a história de Davi. E nessa história que Jesus mandou a gente fazer, a gente teve 2 milhões de visualização. 2 milhões? 2 milhões. Caramba! E com esses 2 milhões, a gente conseguiu derrubar a casa de Davi de taipa e fazer uma casa de tijolo no valor de R$38 mil. Todo mundo doando. Toda vez que a gente ia lá, eu saía de João Pessoa para Ipagurien, gravava o vídeo, entrava em transmissão ao vivo, o povo doava sempre, doava. E a gente conseguiu levantar.
E aí a gente criou um elo, né, com a família e pronto, e tá aí. Até hoje. Caramba, o que foi que fez esse... Até Deus, cara. O cara tinha quantos anos dele? Eu acho que ele tinha 6 anos nesse tempo. 6 Tinha 6 anos? E ele tem quanto agora? Tem 13. 13 anos e tinha 6... O cara é uma criança... Não, foi Deus que levou ele lá, velho. E ele já tinha costume de subir no monte, né? Ele subia no monte já com 6 anos. Isso é muito bonito de ouvir isso. É. Porque hoje em dia... Eu não sei, cara, se é porque a Bíblia diz que vai aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, mas a gente tá ruim de escutar essas conversas, velho. Tá. Quando eu era moleque, eu escutava muito essas conversas, velho. Na igreja tem essas conversas. Eu falo por experiência própria, sabe? Hoje em dia, a gente conta uma história e a gente pede uma ajuda. Basicamente, a gente tem 2 mil, 3 mil, 5 mil, 8 mil, 12 mil visualização e R$0. R$0 de ajuda. Entendeu? E eu sempre louvo a Deus, porque se não fosse primeiro Deus, e segundo essas pessoas que nos ajudam fora, a gente não conseguia fazer tanto como a gente faz. Sabe? É complicado. Mas engraçado que Deus sempre manda patrocínio, né? Eu costumo dizer o seguinte, caralho. Se foi Deus que mandou fazer, descansa, porque o patrocínio chega. Ele é o maior patrocinador. E chega de uma forma que a gente fica imaginando assim, como, sabe? Já teve vezes que eu entrei aqui no carro e já tava assim, o aluguel da sede vencido, energia, internet e as coisas que a gente tinha que fazer. O lugar é para comprar, para dar prosseguimento à sopa, que é toda semana. Aonde essa sopa acontece? Aqui no Marandreasa. De primeiro eram 2 dias, terça e sexta. Mas aí, de acordo com que a gente diminuiu as doações, a gente só faz na sexta-feira agora. Foi ajustando. Mas aí já teve vezes que eu me tranquei dentro do carro e comecei a conversar com Deus. Deus igual doido. Eu digo, ó, Senhor, é o seguinte, eu tô aqui dando o máximo do meu amor, só que não tem condição, tá assim, eu vou fazer o quê? Mande verba, porque desse jeito não dá. E aí, olha, não é mentira o que eu tô dizendo a você, verdade mesmo, Deus sabe. Quando eu termino de conversar com Deus, você acredita que cai Pix na conta pra pagar todas as contas? Eita, Jesus. E agora é de uma única pessoa. Sabe? Sempre que eu tenho essa conversa íntima com Deus, sempre quem manda é a mesma pessoa. E eu converso com ela, é uma missionária que ela estava lá nos Estados Unidos, mas hoje ela veio morar no Brasil. Mesmo assim, ela não deixa de ajudar. E eu digo, a senhora verdadeiramente é um instrumento de Deus na vida do projeto. Porque sempre quando tá no estreito do estreito, Deus lhe usa. Você me contar no estreito do estreito que eu vou lá falar com ele. Isso. E aí Deus inquieta a senhora e diz assim, olha, bote lá o dinheiro na conta. É interessante. É muita história. É muita história. Conta mais, tô gostando. Vai, conta mais. Agora sim, daqui a pouco tu conta, mas eu tô impressionado com 2 detalhes aqui. Né? É o poder da criança, né, velho? Porque imagina só, tu com 12 anos começasse a tua trajetória de ser canal de bênção na vida de pessoas que precisam. Não sei o que tu pensasse, sei lá, na minha dor eu vou romper e vou ser bênção. Mas assim, canal de bênção total. E uma criança com 6 anos de idade vai lá no meio do mato, parece do nada, com a Bíblia debaixo, o homem era tive um susto quando ele apareceu lá. A gente lá bem entretido e o menino apareceu do nada. Eu falei, mas esse menino subiu aqui sozinho, um negócio desse, que a gente só faltava morrer, que é preço, viu? Pra chegar lá em cima no monte. Muita pedra, muita dificuldade. E eu falei, esse menino, não é possível. Aí eu falei assim, esse menino tem mãe não? Sozinho aqui no meio do mato. Engraçado, né, que Jesus fala, né, diz assim, deixa vir em mim as criancinhas, né, que o dela é o reino dos céus, né. E ele diz também assim, aquele que fazer mal, ou que maltratar. Então, assim, as crianças é tudo, né, meu irmão? É tudo. E a inocência de uma criança é realmente o reino do céu. Porque você briga com a criança, tá feliz daqui a pouco, tá rindo, tá no paraíso. Mas eu acho muito interessante quando uma criança assim
ela é pautada para escutar a voz de Deus e para fazer aquilo que Deus quer. E para ser canal de bênção, né? Corretamente. Mas assim, é muita história boa. Pode contar mais, viu? Muito. Pode conta mais aí. Conta mais pra gente ser mais abençoado ainda. Pode ficar à vontade, viu? Vá prosseguindo que eu não vou lembrando, eu vou contando. Vai lembrando, vai São contando. muitas histórias mesmo, sabe? A gente acompanhou também. São muitas histórias. Um jovem que ele se envolveu em confusão em Lagoa Grande. E aí, por essa confusão, ele levou uma pisa e ele ficou de cama. Quase que morria mesmo. Dessa finurinha. E a gente chegou lá. Tudo isso que eu tô contando, as pessoas podem ter acesso lá no Instagram do Doe Mais Amor Paraíba, que é o Instagram do nosso projeto. E tudo isso que eu tô falando, Doe Mais Amor Paraíba. Tudo isso que eu tô contando, as histórias estão lá, gravadas e postadas lá, fixadas, e vocês podem acompanhar. E a gente chegou lá, a gente abraçou ele, a gente ajudou ele nesse processo, fazendo as doações para ele, né? Ele pediu um abraço. Ele era tão mago que eu tinha medo de abraçar, pra não quebrar nenhum osso, né? Alguma coisa do tipo assim. Não danificar a estrutura Aí tanto dele. que o pessoal veio, aí me ajudou, a mãe dele veio, ele queria me dar um abraço. Inclusive, ele tava todo mijado. Todo mijado, a catinga de mijo era fortíssima. Mesmo assim, eu tava ali com amor, com a missão que Deus me deu, e eu abracei ele, eu agarrei, a gente botou o bracinho dele assim, e eu abracei, conversei com ele. Ele muito dificultoso, que ele tinha um aparelho assim. Mas, graças a Deus, com a ajuda que a gente ficou acompanhando ele se recuperou. Hoje ele tá bem andando, graças a Deus. Tá sem um aparelho já? Já tirou o aparelho, já fechou o buraco da garganta também. E são muitas histórias, né? Tem uma mãe também que ela mora ali na principal do Bancários, eu não me lembro o nome dela, é muita gente que a gente ajudou. E ela vendia paçoca no sinal, e os pés dela eram rachados que chegam, sangravam. E ela teve uma filhinha e o pai da criança abandonou, não quis saber. Então ela vendia paçoca para conseguir dar de comer a menina. E ela veio falar comigo uma vez contando a história, dizendo que estava com fome, que estava passando dificuldade. E a gente foi lá contar a história. E a gente conseguiu muita doação para ela. E o interessante da menina é que ela parecia... Eu acho que ela tinha menos de 1 ano. Ela parecia que estava entendendo tudo que estava acontecendo. A criança. Então, ela ria muito pra mim, ela brincava, ela queria pra mãe, vinha pra mim, e eu pegava ela vinha pra mim, aquela alegria, ela me abraçava, sabe? É algo assim que já aconteceu, que eu ando e gravo, deixo guardado no meu coração por muito tempo. Pode passar o tempo que for, são muitas experiências bacanas através do projeto. Essas experiências que você vivencia durante essa trajetória de estar acompanhando o sofrimento das pessoas, de estar ajudando as pessoas. Essas experiências que tu vivencia, tu sente como se fosse quando tu faz a ação, o sorriso daquelas pessoas recebendo aquilo, a mudança de vida, o que é que tu sente? Qual o sentimento? Tu consegue descrever mais ou menos qual o sentimento que tu sente? Eu sinto felicidade. É uma felicidade imensa, sabe? Que não tem preço. Assim, não. Eu fico imaginando assim. Às vezes eu faço prova com Deus, sabe? Eu digo assim, Deus, olha a situação das pessoas. Eu converso muito com Deus. Eu digo, Deus, que situação. Tem histórias que eu conto que eu não consigo dormir de noite, você acredita? Por quê? De ver a realidade. Eu me lanço dentro da história das pessoas. E em saber que em casa eu tomo café, almoço e janto. E quando eu vou na casa das pessoas, as pessoas não têm. Tem gente que dorme com fome, sabe? Muitas vezes. E por incrível que pareça, isso é muito real. Então assim, eu não consigo, sabe? Tem vezes que eu não consigo dormir. Às vezes eu converso muito com Deus, eu digo, Deus, eu não tenho, mas o Senhor me usou para ir lá, então toque no coração de alguém, sabe, e faça um milagre
Tem situações que Deus é tão grandioso, não que eu tô dizendo que ele não é em outras, ele é em todas. Mas tem situações que Deus ele chega assim e diz assim, ó, filho, essa aqui eu vou abrir a torneira um pouquinho. Só que essa daqui eu vou abrir a torneira para encher tudo, inundar tudo, sabe? Então são situações que Deus chega, que ele faz de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente consegue abençoar aquela pessoa que estava precisando para meses e a gente ainda consegue abençoar outras e outras e outras e outras pessoas por aquela pessoa. Você acredita? É mais ou menos assim no caso, né? Essa pessoa precisou, Deus abençoou de uma forma que abençoou ela e outras pessoas. Isso. Suponhamos que uma pessoa esteja precisando de uma cesta básica para encher o armário e a gente encheu o armário dela pela boca, como ele tá caindo no chão e a gente ainda ganhou mais de 200 cestas básicas a mais. Sabe? Só que aquele vídeo. É incrível, é incrível. E isso, olha, isso aqui é muito interessante, porque infelizmente quem faz é apedrejado. Infelizmente, da árvore que dá fruto leva pedrada. Isso aqui é muito interessante para quem está assistindo, para entender que tem muita gente que eu acredito que faz. Pia, tá mostrando às pessoas, isso é sensacionalismo, isso é não sei o quê. Só que entende a questão aqui. Se ele não mostrar, as pessoas não ajudam. É, corretamente. Porque sozinho não faz. É, verdade. Que nem você falou mais cedo. Se eu pudesse fazer sozinho, eu chegava e fazia ponto. Não mostraria nada. Não mostraria nada. Mas o fato de usar é aquela coisa. Tem muita gente que vai falar, a internet é isso, é aquilo, o celular é isso, é aquilo, mas como é que você está usando esse aparelho? Para se abençoar ou para trazer maldição? Aí fica ao seu critério, do jeito que você vai usar, do jeito que você quer usar. Mas assim, durante essa tua trajetória de ajudar as pessoas, de estar indo fazer... Pelo que eu vi, você vai para muitos lugares. Sim, Paraíba toda. É tanto que o nosso projeto se chama Doe Mais Amor Paraíba. Doe Mais Amor Paraíba. É. A sede da gente é fixada aqui no Marandreasa, né? Que é o bairro que eu escolhi para mim morar. Então faz mais de 20 anos que eu vivo no Mário e faz mais de 10 anos que eu trouxe o projeto fixado para cá. Mas a gente anda a Paraíba inteira. Eu já fui em canto que eu nem imaginaria que existia. Porque tu vai lá, alguém fala assim, vá lá, o endereço é esse, vai ajudar aquela família, mostra a situação dela. As pessoas sempre me contam, Germano, tu precisa conhecer uma pessoa que mora em tal lugar. Tu precisa ouvir uma história de fulano de tal. Aí eu fico curioso. Aí eu digo, vamos lá. Teve uma vez que eu fui em Alagoa Grande. Eu já fui em muitos lugares. E eu fui em Alagoa Grande e a gente subiu eu não lembro o nome do lugar. Que a gente foi na casa daquela mulher que ela andava mais de 3 quilômetros para pegar água. Descendo ladeira e subindo. Tem um nomezinho lá, mas eu não me recordo. Caramba. E me levaram, quase que eu morro para conseguir chegar nesse lugar. Eu disse, mora gente aqui, mora. Era só mato, um caminhozinho assim, ó, feito de enxada pelo próprio morador. E você não imagina nunca que tem uma casa no fim do nada. E quando eu cheguei lá, eram as águas que eles usavam, eram as águas da chuva, assim, água amarela. E a água para beber, para você ter ideia, eles lavavam as roupas e as roupas, quando eles estendiam no varal, as roupas ficavam duras, igual uma folha de papel. Caramba. Por conta da água. Por conta da água. Aí eu perguntava tudo, sabe? O fogão. A gente perguntou, você quer ganhar um fogão? Ela falou, não, que eu tenho medo. Não sei cozinhar no fogão. Tem medo? Tem medo. Eles assim, eles são tão excluídos da realidade da vida. Não dá pra gente achar que isso existe. Isso existe. Então, assim, assim, a gente foi lá, a gente levou alimentos, a gente fez o que a gente podia fazer. A gente queria dar um fogão pra eles sair da lenha, mas ela falou que não queria porque eles têm medo, não aceitam. Nem ela, nem o marido disse que não queria. Entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar. E, assim, desafios, coisas interessantes que acontecem, gratidão, sem contar das outras coisas em off que a gente não mostra, né? Que eu levei uma queda no dia que a gente foi lá, eu saí escorregando de cima e embaixo, fui parar lá embaixo.
Eu pisei naqueles matos assim que escorrega, tava de tênis, o solo não ajudou. Eu saí escorregando assim, gritando, fui parar lá embaixo. Então, assim. Eu tô rindo, mas com respeito. Então, assim, muitas coisas. Eu levei uma queda na casa de Davi, quando a gente foi gravar. Lá na casa dele, tinha um quarto assim que não era nivelado, né? Era pra baixo, assim, um buraco. Então, na escuridão, eu entrei nos outros cômodos da casa achando que era normal. Só que quando eu fui entrar no quarto que era da mãe dele, era um buraco assim, eu não percebi. Pisou em falso. Eu caí, só bagaço lá embaixo. Davi, tu devia ter avisado o cara, Davi. E foram mais de 5.000 comentários, 2.000 visualizações. Isso. No vídeo, por causa da casa de Davi, eu disse, pelo menos assim, viu de uma coisa queda, a gente ajudou a construir a casa de Davi. Mas foi longe por causa da queda. Até na queda, até na queda Deus está te usando, mano. Até na queda Deus está te usando. Sem contar, eu fui uma vez também para um lugar que me chamou muita atenção, nunca eu tirei ele da mente. Se chama o Sítio Gavião. Em um municípiozinho de Alagoa Grande também. E pra gente ir, tinha que ir de caminhonete, porque carro baixo não conseguia ir. Aí a gente foi, o pessoal foi lá, o pessoal da igreja, tudinho, a gente foi mostrar o caminho dessa mulher, porque essa mulher morava no fim das breias, e o marido tava acamado, e não sei o que, e não tinha porta a casa, e pererei, vamos contar a história dessa mulher? A gente foi. Quando a gente chegou lá, a gente foi no caminhonete e tinha uma ladeira assim, ó. Não era ladeira normal, não. Era inclinada assim em pé. Quando o carro chegou na metade da ladeira, o carro parou. Faltou o óleo do carro. O carro veio de ré. Eu pulei de cima para baixo. Eu fiquei desesperado. Eu vendo aquela ladeira lá embaixo, só mato. Eu fiquei desesperado. Eu comecei a gritar por vontade. Pula, 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 pula. Porque eu pensei que o carro, sabe, ia sair desembechado de mundo afora. Então, assim, tudo bem. A gente passou um sol tão quente neste mundo, que eu tava ficando desesperado de quentura. Esperando um milagre acontecer. Alguém passar no meio do nada pra socorrer a gente. Passou um homem na moto, aí foram na cidade, compraram o óleo, botaram no carro, o carro pegou de novo, a gente conseguiu seguir o caminho. Quando chegou num certo ponto, a gente passou num lugar que só era o caminho, só dava o carro, mais nada. Era abismo de um lado e abismo do outro. Eu fiquei desesperado. Porque eu tenho medo de altura. Eu fiquei desesperado quando eu vi, eu falei, eu não acredito não. Eu fiquei tão nervoso, que tiveram que me dar um água de açúcar para me acalmar. Quando cheguei na casa da mulher, porque eu fiquei em pânico. Era um abismo, um buraco que se caísse, não sobrava ninguém pra contar a história. Mas só tinha um caminho. Eu digo assim, meu Deus, eu passo por cada coisa na situação na vida que o povo nem imagina pra ajudar as pessoas. Essas coisas a gente não imagina que acontece, entendeu? Né? Então assim, eu já passei por muitas situações pra ajudar as pessoas. Eu fiquei tão em choque assim que eu tive que sentar lá, me dar água de garapa pra me poder assim me acalmar, tornar a normalidade pra me poder contar a história da mulher, porque eu fiquei muito nervoso. Desse negócio assim, eu falei assim, não quero ir. Aí quando o povo inventa alguma coisa, eu falei assim, não, é o quê? Eu já pergunto logo como é que é, não sei o quê, porque se for preparado, não dá. É porque como tu falasse mais um pouco antes, tu dissesse o quê, né? Eu vou lá, escuto a história, eu quero saber a história, eu quero que Deus toque no meu coração, eu quero escutar a voz de Deus primeiro. Isso. Que é pra fazer sentido aquilo que tu faz. Isso. Que tu tá fazendo. E aí eu sofro 2 vezes, né? Eu sofro primeiro pra ouvir a história e depois pra abençoar. Só que o primeiro sofrimento é aquele o primeiro a ouvir a história é aquele sofrimento que é da empatia, né? E o outro é o sofrimento da alegria de poder mudar a história de uma pessoa, de mudar a vida. Cara, assim, eu acho que uma coisa que eu penso muito e eu fico pensando, a gente não tem que se preocupar, não é, com o que as outras pessoas estão fazendo. A gente tem que se preocupar em pensar, quando isso acabar, o que eu vou ter feito? Como é que eu vou ter acrescentado na vida de alguém? Quem foi o Germano? O que Germano trouxe para esse mundo? É igual a parábola dos talentos, né? O que foi que eu fiz com o talento que Deus me deu? Porque isso é um dom que você tem. É verdade. O que foi que eu fiz? Eu usei, eu enterrei.
Então, assim, é até uma coisa que eu sempre tinha na minha cabeça. Me perguntaram, né? Quase todo podcast eu falo isso, mas me perguntaram assim, Alisson, tu teria alguma coisa que tu vai ficar mal quando tiver velho, quando tiver perto de morrer? Aí eu disse, eu teria sim. Se quando eu ficar velho, quando eu tiver perto de morrer, eu olhar para trás e não tiver feito aquilo que eu devia fazer. Que devia ter sido feito. Ou seja, minha passagem aqui ser uma passagem importante. Que alguém lembra, pô, o cara fez isso, fez aquilo. Então, assim, ou seja, é muito interessante a gente saber o porquê que a gente tá nesse mundo. Se perguntar, para que eu vim aqui? O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Que cedo eu vou matar? E geralmente a sede que a gente vai matar vai ser a sede que a gente teve. A sede que a gente teve. Se a gente teve escassez de alimento, a gente está matando a fome de outra pessoa. Se a gente teve escassez de amor, a gente está amando, como o mestre mandou, né? Então, assim, ou seja, é muito bom a gente ser agente do bem. Agente do bem. E dá para se ver que eu venho trazendo pessoas aqui no podcast e eu fico vendo que nunca foi e nunca será sobre dinheiro. É sobre pessoas, sobre ajudar, é sobre o porquê. O porquê que tu faz o que tu faz, meu irmão? Eu faço porque é de mim, sabe? Nem eu sei explicar. Me faz bem servir. Me faz bem fazer o bem. Eu não posso ver ninguém precisando. Ou certas situações que eu quero fazer algo. Sabe? Isso é em todos os aspectos. Eu quero fazer algo, eu quero chegar, eu quero ajudar, eu quero fazer o bem, eu quero ser útil. Eu quero ser útil, sabe? Então, assim, é como se fosse algo que corre na minha veia. É você. Se isso não existir, você acabou. Enfim. Até quando vai fazer isso? Até quando eu morrer. O dia que Jesus chegou, o seu dia e pronto. E eu como de vez em quando sempre eu pego minha filha e eu quero pegar tudo que eu faço e passar para ela, porque se um dia quando Jesus me chamar, eu quero que ela dê continuidade em tudo aquilo que eu fiz. Não vai ser igual, mas ela vai fazer uma boa parte. E isso é interessante como tu tá falando, quando tu fala isso é muito interessante porque a gente olha pro lado e vê pessoas ali que você tá sendo extensão. Filhos na fé. Os caras estão ali observando. E sair lá na frente vai frutificar em 3, 5, 10, 7, 20, 50 pessoas que vai continuar com essa missão. Você falando isso aí agora, me lembrou uma vez que a gente tá fazendo uma missão em Lucena. E tinha uns jovens assim, também de Davi, a gente todo mundo conversando. E a gente conversando aí, fizeram uma pergunta para um dos jovens e disseram assim: quando você crescer, você vai querer ser o quê? Aí ele olhou pra minha cara e disse assim: quando eu crescer, eu quero ser igual ao Germano. E aquilo ficou guardado, sabe assim? As pessoas falavam pra mim: fulano gosta muito de você, ele tem você como espelho. Isso. Ele fica imitando você, ele quer fazer as coisas que você faz. Isso é bacana, sabe? Isso. Porque assim, no mundo de hoje em dia, já tem muito maus exemplos para os jovens. E por incrível que pareça, vai ter cobrança, bicho. Vai ter cobrança. Porque assim, quando vai ter cobrança, tá na nossa responsabilidade da gente criar extensões nossas. Então, quando eu digo que vai ter cobrança, por exemplo, naquele grande dia, cada um na sua fé, né? Mas naquele grande dia, qual foi a tua extensão? Qual foi o exemplo que tu deixasse para os meus pequenos? Porque os jovens, as crianças são dia da manhã. É verdade. Sem elas, acabou tudo. Então, ou seja, assim, você realmente é uma extensão para muitos jovens e a sua história, o que você está contando aqui para a gente, a nossa conversa aqui, vai ter muitas pessoas que já se inspiravam em você e agora conhecendo os detalhes dos acontecimentos, o porquê, quem é Germano, como foi, o que fez, o que está fazendo. Porque, por exemplo, eu não sabia porque você estava com aquele carro
reciclando. Sim. Eu não sabia que seria porque você queria conseguir dinheiro para aprender a dirigir, para pagar um aluguel de um carro, para ajudar outra pessoa. Olha a sede que você tinha para ajudar pessoas. E esse tempo todo, 20 anos, foi? Mais ou menos. 20 anos. 20 anos. Ajudando pessoas. Mas eu comecei com 12, né? Já tenho 39, faz mais de 20 anos já. Mais de 20 anos já. É. Que você vem ajudando pessoas e eu acredito que cada vez que você ajuda, você quer ajudar mais. É como se fosse uma coisa infinita que você não tem hora para parar. Às vezes eu fico meio triste porque vem situações que as pessoas me procuram e a gente não consegue ajudar, né? Se eu pudesse, eu ajudaria todos, né? Dentro da possibilidade. Mas nem todos a gente consegue. Então a gente tenta pegar os mais críticos, os que estão mais ruins, e a gente tenta ajudar. Porque realmente eu não imaginaria que em pleno 2026 eu encontraria eu escutaria, você falou que encontrou uma dona de casa falar que tem medo de um fogão. É isso. Eu não imaginaria que... É porque a gente tá a gente tá no nosso mundo, né? Nosso mundo tem coisas que a gente escuta da internet que a gente fica... Ainda no tempo de hoje tem pessoas que não têm água encanada. É verdade. Né? É verdade. Qual foi uma das situações que tu visse, que tu olhou assim, que quando tu chegou no lugar, tu ficasse... tipo, abismado com a situação daquela família, que tu olhasse assim, que tu disse assim, não, eu tô até sem estômago ou sem não é emoção, sem controle emocional para começar a gravar isso aqui, porque eu nunca vi isso. Teve alguma? São muitas. A que mais te deixou chocado? Uma delas é essa casa, que a gente chegou lá, quase que a gente não conseguia chegar, né, Victor? Quase que a gente não conseguia chegar. A gente tinha que deixar o carro lá embaixo e sair andando de mundo afora. Não tinha como chegar de carro de Não. Então, assim, subindo o morro. E eu tava muito cansado. Eu pedia pra parar. Perguntava se tava perto, se tava longe. E eu ficava imaginando, meu Deus, quantas pessoas adoecem? Se passam mal, como? Um lugar desse sem internet, né? Sem energia, sem água? Não, tinha energia. Tinha energia, mas não tinha internet e não tinha água encanada. Sabe? Então, assim, quando eu cheguei, que eu comecei a olhar a casa da pessoa, o guarda-roupa era saco, o guarda-roupa era cordão assim, pendurado no meio da casa, as roupas todas assim, estendidas assim, no meio da casa. Eu comecei a olhar as roupas estendidas lá de fora. Quando eu toquei nas roupas, as roupas eram duras igual a papel. Eu disse assim, meu Deus do céu, se ela cozinha aqui, onde é o seu banheiro? Não tem banheiro não, a gente faz necessidade nos matos. E não sei o que. E eu comecei a perguntar, sabe, eu fiquei assim, meu Deus do céu. E teve um caso, você me fez lembrar agora, de um caso de uma moça chamada Vitória. Já teve muitas histórias que a gente contou que pessoas não imaginariam que certo tipo de pessoas estariam naquela situação. Não tem? Eu vi Alisson agora, mas já faz 20 anos que eu não vejo Alisson. Aí, de repente, Alisson apareceu num programa de televisão. Meu Deus, Alisson tá vivo, Alisson tá morando em tal lugar. Só soube da existência de Alisson porque alguém mostrou. Então, assim, a gente foi contar uma história de uma mulher, eu não me lembro quem foi que trouxe ela até a mim, chamada Vitória, o ano passado. Vai lá visitar essa mulher, não sei o que. E a gente foi, mora aqui no bairro, morava, na verdade, porque ela faleceu. E a gente foi, quando eu cheguei lá, que eu vi a história dela, o meu estômago engoiava assim. Ela tava com HIV. Ela tava seca, das secas. Só tava o couro e o osso em cima de uma cama prostrada. Numa situação vulnerável terrível de partir meu coração. E quando eu comecei a ouvir a história dela, e aí eu falei assim, não, vamos pegar o Fala Bahia,
que tem uma visibilidade boa, vamos juntar o conhecimento que a gente tem, né, a moral, entre aspas, e vamos tentar fazer uma coisa por essa menina. O mato cobria a frente da casa dela, o beco, o quintal. Ela morava no fundo, assim, do quintal da tia já. Era algo que tava ali, Jogado. sabe? Aí não, eu liguei pra secretária de assistência social, eu liguei pro secretário de infraestrutura, eu falei, ó, a situação é essa aqui, não, manda os homens pra limpar isso aqui, vamos me ajudar, vamos, secretária, vem dar assistência aqui essa pessoa e não sei o quê. E eles me deram toda a assistência, certo? E a gente foi lá e ajudou. Eu peguei a minha equipe de voluntários, a gente foi lá, a gente juntou mais de 15 sacos de lixo da casa da Vitória. A gente fez uma faxina na casa dela, a gente fez tudo que a gente poderia fazer, encheu o armário, encheu a geladeira de comida, comprou remédio, ganhou muita fralda. Muita gente conhecia Vitória, ela boa, mas não sabia que Vitória se encontrava naquela situação. Depois que a gente foi lá, as pessoas foram lá, levaram dinheiro, levaram ajuda, levaram fralda, levaram tudo. E o foco principal daquela história era a gente convencer Vitória a ir para o hospital. Porque no hospital ela ia ter a assistência necessária, ela ia receber os cuidados necessários e talvez ela conseguisse mais alguns tempos de vida. Mas ela não queria. Ela não queria. Não vou não, eu vou tal dia, deixa eu ficar mais com meu pai. Ô, Vitória, por favor, eu levo você, eu vou ficar com você. Eu lhe dou minha palavra que todo dia eu vou lhe visitar. Tudo que eu poderia fazer, eu tentei fazer, mas ela não quis. Sabe? Eu saía da minha casa, eu fazia papa, eu fazia suco, levava de manhã, de tarde, de noite. E era, cara? Era. De manhã, de tarde, de noite. E assim, eu me emociono porque ela queria ver a luz do sol. Aí ela pedia, eu queria sentar lá fora um pouquinho, eu botava ela no braço, bem magrinha, o maior cuidado do mundo, eu botava ela no braço. Botava ela sentada na cadeira com o negocinho tudo e ficava lá pra ela ver a luz do sol. Depois, pegava ela de novo, botava ela na cama. Aí chamava as voluntárias, pagava pro pessoal ir lá, dar um banho nela, tocar uma fralda. E eu adotei Vitória pra mim. E aí eu fiquei tomando de conta dela. Quando eu não tava lá, eu perguntava, você já foi na casa de Vitória? Como é que Vitória tá? Até chegou um dia de madrugada que Vitória ligou pra mim. Ele disse que estava muito cansado. Ela me pedia água para beber. Água de coco. Eu levava para ela. Pedia água, eu levava assim. Levantava a cabecinha dela assim. Com muito cuidado, de pouquinho em pouquinho, sabe? E assim, cuidei de Vitória. Quando chegou um certo dia, a Vitória já estava no limite do limite. E aí, eu não ia esperar a ambulância chegar para me levar a Vitória. Peguei Vitória nos braços, enrolei Vitória, botei no carro e fui levar pra UPA. Quando chegou na UPA, eu sou muito assim, eu sou uma pessoa muito correta, sabe? Eu não gosto de injustiça. E quando chegou lá na UPA, as pessoas achavam que ia tratar a Vitória como uma cachorra, uma pessoa, sabe? E trouxeram uma maca de ferro liso, sem colchão, sem colchão, sem um lençol, pra colocar a Vitória, pra Vitória ter um atendimento. E aí, como eu sou bocudo, eu abri minha boca, comecei uma lava-viva e eu falei, eu não aceito. Vocês podem voltar pra trás e podem conseguir uma maca de vergonha e botar ela, porque ela tem a mim. E comecei a fazer um espetáculo lá na UPA imediatamente. Eles foram lá, conseguiram uma maca com colchão, com tudo, botaram ela. Eu disse, eu vou acompanhar, eu vou entrar, eu vou acompanhar. E entrei, fiquei acompanhando tudinho. E imediatamente eles conseguiram, em poucas horas, conseguiram a vaga no Clementino e fizeram a transferência dela. E depois eu fui lá no hospital, levei as fraldas, mas infelizmente ela só passou um dia e uma noite. E faleceu. Aí faleceu, né? E depois que Vitória faleceu, aí o pai dela se revoltou contra mim, depois de tudo que eu fiz. Porque ele disse que eu sabia que a filha dele ia morrer. E eu levei ela para o hospital. Mas aí eu não levei nem em consideração. E depois foram outra confusão. Por quê? A gente ganhou muita doação para Vitória.
E todas as doações que a gente conseguiu para a Vitória, logicamente que a gente, ninguém, o pai dela não ia fazer uso. Então, eu entrei em um acordo com ele, deixei a alimentação na casa dele. E o que não era de alimentação, como perfume, fralda descartável, nebulizador, a gente pegou tudo e levamos e doamos ao Hospital Padre Zé. Fizemos vídeos e postamos a doação. Como a gente ganhou tudo de doação, a gente fez um vídeo de prestação de conta mostrando que a gente estava doando ao Hospital Padre Zé. Depois que Vitória faleceu, foi outra confusão. Por quê? Porque o pessoal do cemitério de Bahia não queria enterrar a Vitória. Aliás, não queria abrir a capela do cemitério para colocar a Vitória. E aí eu entrei com a minha força de novo do Fala Bahia, fiz ligação e eu falei, não aceito. Eu não aceito isso porque é um direito dela. Então, assim, é tanto que eu fui lá, fiz um fuzuê e eles conseguiram abrir tudo. A gente conseguiu colocar ela lá para ser velada lá no cemitério porque não iam permitir. Por que não queriam? Porque disse que não tinha vigia. Não tinha vigia para ficar à noite lá. Entendeu? O cemitério ia ter que ficar fechado, só abrir no horário comercial, porque não tinha vigia nenhum para ser colocado lá. Ou seja, durante a noite o cemitério ficava a mercê, abandonado. Entendeu? Então, assim, eu não aceitei, eu fiz meus telefonemas, aí mandaram vigia, mandaram tudo que precisava mandar, abriram o espaço, a gente conseguiu colocar a Vitória lá para fazer o velório. É tanto que eu fiz um fuzuê, que foi uma pessoa lá da comunidade, e tava um pouco chapada, e me ameaçou lá. Eu ia até falar isso aqui. O cara arruma muita intriga, né, velho? Então assim, eu fui ameaçado e para mim conseguir dar assistência à família de Vitória que tava arrasada, assim, ele não sabia nem para onde ia. Eu dei milhares de volta. De IML, de hospital, de prefeitura, de UPA, IML de novo, casa da família de Vitória, volta não sei pra onde, vem pra cá, não sei pra... Eu gastei horrores de gasolina com amor no coração para dar toda a assistência a essa família e só deixei quando tudo foi resolvido. Então assim, é tanto que no dia do velório de Vitória eu tive que ligar para o secretário de Segurança Pública para que eles mandassem viaturas da guarda para ficar lá para resguardar até minha segurança por conta disso, entendeu? Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Caramba, é muita história. Vitória tinha quantos anos? Mais ou menos. 27 anos. Era muito nova. Deixou 4 filhos. Inclusive os filhos estavam no orfanato para doação, né? Mas imunes já do vírus, graças a Deus. Graças a Deus. Essa história foi pesada. São muitos. Depois eu sou contador de história, você tá por fora. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, porque mas nessa tua trajetória realmente não é fácil você tá fazendo isso não, porque a quantidade de pessoas que tu vai bater de frente e a pessoa vai te ameaçar, vai querer te perseguir, vai querer ficar irado porque tu tá cobrando o que é justo. Corretamente. E eu vejo isso na prática das ações da prefeitura, sabe? Quando eu vou participar de eventos. O nosso canal, ele é um canal aberto, se chama Fala Bahia. Todo mundo que mora em Bahia e quiser falar, vai ter o nosso microfone. Se a prefeitura quiser falar, vai ter espaço. Se o morador revoltado quiser falar, vai ter espaço. Se o morador que quer elogiar, vai ter espaço. Eu não distingo, sabe assim, eu não sou oposição, não sou base, eu sou do povo. É tanto que eu digo, não me vê como oposição, porque oposição ainda é pior do que eu. É pior do que eu. Oposição só faz cobrar. Eu cobro e quando as coisas são resolvidas, a gente vai lá e mostra e agradece. Fizeram. Tá? Fizeram. Eu sou muito assim... Eu sou muito revoltado com certas situações. Falar desse caso agora me fez lembrar de um senhor, que eu não me lembro o nome dele, 74 anos, com câncer na tireoide. Estava precisando apenas de uma assinatura
da nutricionista para pegar os suprimentos. Esse homem já estava há mais de 15 dias sem se alimentar. Caramba. E essa mulher, que é a filha dele, ela ia todo dia no postinho e o povo fazia ela de besta. Olha, vá não sei aonde, ou vem amanhã, ou vá não sei aonde. Quando a mulher chegava lá, no dia, acabou de sair, não tá não. Aí passava um dia, 2 dias, 3 dias. Aí eu falei, não, isso não existe. Eu vou na tua casa. Eu peguei lá, eu fiz um vídeo tudinho explicando a situação. No mesmo dia, o pessoal da prefeitura entrou em contato comigo. Foram lá, pegaram o papel, assinaram a documentação, acabou. Já faz meses, já resolveram tudo. Precisa ter alguém ativo que abra a boca e que fale. Porque tem coisas que a gente não deve aceitar e achar que é normal, sabe? Então, assim, tem coisas que eu vejo assim, não, é bacana, é normal, tal, entendeu? Como aconteceu hoje uma situação muito chata no evento que a gente foi cobrir lá, e eu falei, tem coisas que dá pra gente converter, sabe? Eu sempre costumo dizer, uma boa conversa, um diálogo bom, ele resolve quase todas as coisas. Comunicação, né? Sabe? Vamos conversar, vamos ver o que tá errado aqui, eu vou te ouvir, você vai me ouvir, a gente vai chegar a uma conclusão final e a gente vai resolver a situação. Agora, se eu vou se alterar e você vai se alterar também, vai se agarrar no cacete, não vai dar certo. Foi o que aconteceu lá. Se o pessoal conseguisse ter a sua calma, ficasse boinha e tal, ia resolver. Mas nenhuma parte quis ceder e a situação passou do limite. Passou do limite, sabe? Então, é sempre isso que eu costumo dizer. Tem que ter alguém que fale, sabe? Não, tá errado, vamos fazer, sabe? Vamos resolver isso aqui. Eu sei que tem condição, pô. Tem verba, tem condição, isso aqui tá guardado. Outro caso também, já saindo do projeto, entrando no Fala Bahia, eu costumo eu sou puto com injustiça. Teve um caso aqui do senhor do Comercial Norte que a esposa dele me chamou, eu fui na casa dele, esse homem tava com o pé podre, os ossos podres. Caramba. Farelado. Dessa grossura o pé do homem, para ele precisar de uma cirurgia, e já fazia não sei quanto tempo, mas eu não fui para casa desse homem por causa dessa situação, não. Eu fui para casa desse homem porque esse homem era diabético, era não sei o que, era não sei o que, era não sei o que, era não sei o que. Não tinha nenhuma medicação no posto de saúde. Para ele. Não tinha o aparelho de verificação, não tinha nada. O homem estava já morrendo porque estava sem tomar medicação há não sei quantos dias. E a gente não pode aceitar isso. Eu gravei um vídeo educadamente. Primeiro eu vou com a educação. Se a educação não resolver, aí a gente vai mostrar de fato mesmo e rasgar o verbo. Entendeu? Aí eu cheguei assim, eu falei tudinho, eu falei, não é possível. Postei o filho do homem. Na mesma hora foi resolver. Apareceu aparelho de dedo, de cabeça, de braço, apareceu remédio, apareceu a Secretaria de Saúde, de Educação, não sei de que. Era tanta da secretaria lá que não tinha nem espaço para andar dentro da casa do homem. Sabe? E resolveram a situação. Eu falei, quando não resolver, liga para mim de novo que a gente vem. Porque se for assim, entendeu? E espero que não precise. Do que a gente já foi lá brigar, já foi resolvido e, graças a Deus, não precisa voltar mais. Toca no assunto também, já falando de dentro de prefeitura, eu fui numa mulher que me chamaram e disse assim, vai na casa de fulano de tal, dona Neide, que os filhos dela têm uma doença, que eu não consegui, não me disseram o nome da doença, é um monte de sinal, que os sinal eles vão crescendo e vai caindo assim, Ele vai crescendo, sabe? E o rosto dos dois é cheio assim, com uns espinhos grandes assim, caindo de sinais. Eles têm vergonha, nem de casa eles saem. Coitado. Aí a gente foi na casa dessa mulher. A mulher tinha um problema de coração, cirurgia de coração, não sei o que. Precisava de um remédio que custava R$20. Que? R$20. E essa mulher já tinha ido não sei quantas vezes na cidade para conseguir pegar esse remédio, e o povo da prefeitura fazendo a mulher de palhaça. A mulher precisando de assistência, de que a gente sabe. Olha, a prefeitura tem muita gente que é desinformada hoje em dia e que precisa de alguém que abra os olhos e traga informação. Olha, você tem direito disso, a prefeitura fornece isso, a prefeitura tem isso, e você tem direito. Muita gente hoje ainda é leiga, não entende, não sabe que existe, não sabe que tem direito. Aí a pergunta que a gente fica pensando, né? Pra
que esse povo tá lá? Então, assim, quando a gente chegou lá, que eu gravei o vídeo da mulher, eu falei que era uma vergonha a mulher ter que ir várias vezes pra uma medicação, velho. Dizer que não tinha receita, que não sei o que, um bocado de dificuldade. Quando foi no outro dia, graças a Deus, resolveram o problema da mulher. Falaram que não ia mais deixar faltar. Aí levaram aí eu ainda fui lá de novo e falei, ó, o remédio veio, tá aqui os remédios da mulher. Agora, cadê a Secretaria de Assistência Social? Não veio. Eu quero a Secretaria de Assistência Social aqui, porque se não vier eu vou continuar cobrando. É um dever de vocês virem aqui dar assistência a essa mulher. Dinheiro entra, cesta básica entra, verba entra, federal, municipal, não sei o que, estadual. Cadê a assistência que a população precisa? Sabe? Eu sou uma pessoa que cobro mesmo, entendeu? E é isso. Pronto. vai na melodia, se não resolver, aí vai grita. Entendeu? Vai pro grito. Primeiro eu digo assim, ó, eu ligo, eu tenho muitos contatos. Hoje aqui na Prefeitura de Bahia, eu tenho muito contato de assessora, contato de sei de quem. A própria prefeita, inclusive, eu tenho o WhatsApp dela e fala assim, ó, é o seguinte, eu não quero que as pessoas me vejam como oposição. Eu quero que as pessoas me vejam como solucionador de problemas. Sabe? Que eu sou revoltado com certo tipo de coisa e eu sei que pode resolver, cara. Bora resolver, ó. Fulano de tal, ó, prefeito, ó. Eu tô com uma situação aqui de uma pessoa. Essa pessoa votou na senhora. Hoje tá meio triste. Porque tá sem assistência, né? Ser sincero, mas votou na senhora. Ó, vamos tentar resolver, porque primeiro eu vou pedir a senhora pra senhora resolver. A sua equipe, o secretário. Aí se não resolver, eu vou ter que ir lá e gravar. E quando eu gravo, o povo vai dizer, você é despeitado, você é invejoso, você é oposição, você é não sei o quê. Prejudicar. Você tá querendo não sei o que e tal. Entendeu? Aí eu falo, eu não dou nem ouvido a esse povo. Não gosto nem muito de blá blá blá. Ó, a situação é essa aqui, vamos tentar resolver? Aí quando eu vejo uma mentira, um negócio lá, aí eu faço questão de ir lá e gravar e dizer assim, é mentira aqui, ó. E provar que não é como o povo tá dizendo. Entendeu? Pronto. Que é o caso de uma mulher, que eu não sei se chegou a ver, Dona Luzimar, que a mulher tem uma barriga desse tamanho, uma hérnia assim, que parece uma bola de futebol. Enfim, falar de cirurgia eletiva, teve uma discussão na Câmara Municipal, e cirurgia eletiva pra lá e pra cá, resumindo, a mulher tá até hoje precisando dessa cirurgia. Dizendo que tava fazendo, eu fui lá e provei na prática que não existe. Caramba. E a mulher tá lá até hoje. Ela me encontrou essa semana e disse que ninguém da Secretaria Municipal de Saúde foi lá, sabe? Dizer assim, vem cá, minha filha, chega. A gente vai ajudar você logo aqui. Agora assim, né? Imposto que a gente paga, cobra isso, cobra aquilo. Vai botar a moto aqui, é X. Você agora em João Pessoa, você paga para colocar a moto. Você vai na orla, você tem que pagar para deixar a moto lá. Mas pessoas numa situação dessa. Você vê. Aí, como eu sempre falo, o porquê que esse povo tá lá. Qual é o propósito? É triste. Mas assim, e a gente vai vivendo e vai percebendo e vai entendendo como é realmente que o sistema funciona. Tu tá de dentro, tu tá vendo tudo, a semana toda, o mês todinho, a dificuldade do povo, chorando, sorrindo junto com o povo, fazendo, acontecendo, fazendo o teu melhor. E isso me faz fazer uma pergunta. Tem o Fala Bahia, isso, tem o 2 Mais Um Paraíba. Isso, né? O 2 Mais Um Amor, Paraíba. Sim. Tu pretende algum dia ser também uma pessoa que vá para vereador, deputado, prefeito, para que venha ser um diferencial no meio desse povo? Pretendo e pretendo muito, sabe? O ano passado, na última eleição, eu me filiei a um partido. Eu recebi um convite para participar de um partido que estava apoiando uma prefeita, tá? E como eu sou encabuloso, eu não queria já vir participar, porque a prefeita atual estava sendo apoiada pela ex-prefeita que destruiu a nossa cidade. E eu sou totalmente contra certo tipo de coisa. Eu não queria
participar, você entende? Uhum. Participar. Então, assim, a pessoa me convidou e disse, Germano, venha fazer parte com a gente, venha participar do nosso projeto e tal. Pelo povo, eu vou muito pelas pessoas. Então, assim, eu não aceitei. Eu poderia ter aceito, sabe? Mas eu não aceitei. Então, eu terminei entrando num partido que foi errado. Embora que eu conseguisse 5 mil votos, ainda não ia ser necessário para mim ser eleito, por conta dos votos de prefeito. E aí eu terminei desistindo dessa candidatura. Fiz todo o processo que tinha que ser feito, sabe? Todo. Enfim, me arrependi de ter me filiado a um partido. Por que tu não se filiasse ao outro que te chamou? Por conta das coisas erradas, sabe? Não concordava, né? Não concordava. Tipo assim, se aquela prefeita... Eu tenho que prestar atenção nas palavras que vou dizer para não ser muito injusto. Se aquela prefeita ali estava ali sendo apoiada por uma prefeita que já destruiu a cidade, eu via ela como uma continuidade da gestão horrível. Tu entende? Entendi. Então assim, não, ela tá sendo apoiada e tá aqui esse povo que não quis o bem para nossa cidade. Como é que eu vou me aliar ao povo? Eu vou me alinhar. E vou, sabe? E assim, eu sempre digo, Germano, se tu fosse vereador, tu ia estar do lado da prefeita? É necessário um vereador estar do lado da prefeita, do prefeito, quem que seja. Mas a minha sinceridade, ela é tão terrível que ela incomoda. A minha sinceridade, ela é tão terrível que ela incomoda. Eu chegava a dizer o seguinte, olha, quem me colocou foi o povo que me elegeu, e é pelo povo que eu vou trabalhar. Eu preciso estar do seu lado, porque se eu não estiver do seu lado, eu não vou conseguir basicamente muita coisa para as comunidades. Então eu vou dizer o seguinte, olha, primeiro eu vou querer na educação. Fulano, tem um negócio aqui, bora resolver. Se o povo passar a demanda pra mim, imediatamente eu ia tentar resolver. Agora, se eu visse que o negócio tava se estreitando, eu já ia logo virar oposição e acabou-se, entendeu? Já ia bater de frente. Já ia bater de frente. Então, assim, sempre que eu tivesse na base da prefeitura, do prefeito, enfim, que fosse, eu ia estar ali visando melhoria pro bairro, pra população, porque um vereador, ele não consegue fazer as coisas sozinho. Tem que ter o executivo. Então, assim, eu já ia dizer brincar, vamos fechar a aliança aqui, vou estar na tua base, mas eu não vou querer muito fuleiragem, não. Quando o povo chegar pra mim e falar assim, tá acontecendo isso, eu vou querer que os problemas sejam resolvidos. Vou querer que faça. Entendeu? O que tem que ser feito. Por quê? Porque a base, a ponta de tudo são os vereadores. São os vereadores que estão na comunidade, são os vereadores que moram ali, que vê a necessidade. Aí como é que eu vou colocar uma venda nos meus olhos, eu tampar meus olhos e fingir que não estou vendo? Só porque eu tô do lado da prefeita. Não, é o seguinte, eu tô do teu lado, você precisa de mim pra gente aprovar esses projetos, mas pelo amor de Deus, vamos resolver o que tem de resolver. Eu ia ser bem sincero. E eu vou até te revelar algo aqui, que eu não sei nem se eu deveria falar, mas eu vou falar. E eu já falei para um bocado de gente isso. Eu disse, no dia que eu virar vereador, eu vou querer 3 coisas. Ganhando a eleição, foi empossado hoje, eu vou querer 3 coisas. Eu vou blindar o meu carro, eu vou andar de colete de prova de bala e vou tirar o porte legal de arma. Porque o negócio vai pegar fogo. Vai, entendeu? Eu não vou discutir. Quando os vereadores começar lá, não sei o que, não sei o que. Ô, meu filho, por favor, eu gosto de conversar com gente que resolve. Não vou ficar batendo boca porque não vai resolver. Entendeu? Vamos resolver aqui, falando e tal, vamos resolver isso aqui. Entendeu? E pronto. Eu mesmo sendo da base da prefeita, do prefeito, um negócio, situação, vereador, tem gente morrendo aqui na UPA, tá assim, tá assado, eu vou entrar lá e vou dizer o que é. Bora resolver. Bora resolver. Pronto. Eu tenho isso em mim e ninguém vai tirar não, só Jesus. Saiu o candidato, ganhou, pronto, bora logo executar o negócio do jeito. Porque carro blindado, colete e porte. E o porte. Porque quem me colocou foi o povo e eu não vou deixar pro povo, né? Acabou-se. E fazer valer. Entendeu? Porque tem que ter alguém que mostre a realidade e a verdade. Não é possível, não. Eu sou meio atrevido em relação a essas Meu coisas. amigo, assim, já falamos
dos vários Germano que você é na sua vida, na sua carreira. Pretende entrar para a política também, para ser uma voz mais forte, para poder fazer mais e ter acesso dentro das pessoas lá que fazem acontecer, ou que pelo menos devia fazer acontecer. Me diga uma coisa, quem é o Germano em Deus? Germano em Deus é uma pessoa devedora, uma pessoa meia falha, sabe? Como eu disse no início, eu tô meio falho com Deus, porém eu nunca faço nada sem ouvir a voz de Deus, sem pedir a graça de Deus, sabe? Sempre eu falo, sempre eu digo, quando eu vou dormir, quando eu acordo, eu tenho uma mania que quando eu abro os meus olhos pela manhã, que eu consigo enxergar a luz do sol, eu digo, Deus, muito obrigado por mais um dia. Eu sempre falo isso todos os dias. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Porque quantas pessoas deitam para dormir e não levantam mais. E o Senhor, Ele me dá essa oportunidade de levantar todos os dias, de lutar, de acreditar, de sonhar, de fazer acontecer. Então, assim, eu sou basicamente isso. Meio falho, porém nunca desacredita em Deus. Tudo que eu faço eu sempre digo para Deus, Deus, uma na minha frente, me cobre com teu sangue, me dá a direção correta. Quando eu tô com dúvida em algo, eu peço a Deus para que Deus use alguém, para que Deus me dê um sinal, sabe? Para que eu sempre tenha, eu converso demais. Aquele diálogo com Deus diário, né? Sempre contatando aquele que tu crê. Aquele que tu crê. Algo que tu ainda não fez, que pretende fazer. Que tu não fez e pretende fazer. Você fala baseado em algo? Não, pode ficar à vontade. Eu tô falando, como eu tô falando aqui do Germano em si, sim. A gente tiramos aqui o cara que tá sempre prestativo, ajudando pessoas. Eu tô falando do Germano aqui em si, o Germano fora de vídeos, fora de ajudar pessoas, o Germano que entra dentro de casa, fecha a porta e as câmeras desligaram, os microfones desligaram e é ele e Deus. É aquele momento que é você, Deus e você. É algo que eu fiz, que pretende fazer, que tem um desejo no coração de fazer. Eu quero muito entrar na política, sabe? Eu sempre converso com muitas pessoas e digo, se eu sem verba nenhuma, sem meios nenhum, eu consigo fazer tanto pelas pessoas, imagine eu tendo essas condições. E eu tenho muitos planos para a política, porque se eu entrar na política, eu já disse, conversando com pessoas, eu não vou me encostar apenas na Câmara Municipal. Eu tenho muitos planos, eu tenho muitos projetos que a gente pode desenvolver e provar na prática que vereador consegue mudar um bairro, que vereador consegue trazer coisas boas. Sabe, eu tenho planos a serem executados. Se um dia Deus permitir a gente chegar lá, que vai abrir oportunidade para muitas pessoas. Pessoas essas, inclusive, projetos que já estão no papel. Pessoas essas que vivem de reciclagens, sabe? Projetos que a gente vê que em outras cidades dão certo, que traz benefício para a população, tanto no comércio, como em vários aspectos que a gente precisa trazer para a nossa cidade, sabe? Algo que, assim, eu quero fazer valer de verdade, mostrar que quando a gente quer, a gente faz, sem perder a essência e sendo a mesma pessoa. As pessoas hoje estão desacreditadas em político. Quem não está? Até eu desacredito. Mas a gente só consegue quebrar isso mostrando na prática que realmente existe uma luz ali no fim do túnel, sabe? E é isso. É isso, cara. A gente tá chegando no nosso final do nosso podcast. Essa conversa que foi maravilhosa. E eu queria aqui te pedir para você deixar um incentivo para quem está vendo esse vídeo agora, para quem está assistindo esse podcast, para aquela pessoa que está querendo desistir de tudo, aquela pessoa que não vê uma luz no final do túnel. Queria que você deixasse sua colaboração.
algo que possa ajudar essa pessoa a se erguer novamente e ter fé que dá para fazer com o que tem e dá para fazer acontecer. No livro de Salmos 3:5 vai dizer assim: deitei, dormi, acordei. Acordei porque o Senhor me sustentou. E a Bíblia ela ainda vai acrescentar dizendo que a misericórdia do Senhor ela se renova a cada manhã. Então, desistir jamais, sempre acreditar. Se o hoje não deu certo, porque não foi da permissão do Senhor. O amanhã virá, tenta o amanhã de novo. Se amanhã não deu certo, é porque ainda não chegou o dia que está escrito nos céus para mim, para nossas vidas, né? E nunca desistir, sempre perseverar, porque quando aquele dia chegar, é porque aquele dia exatamente foi o dia que Deus escreveu, já carimbou, e disse: é hoje que eu vou mudar a história, que eu vou fazer tudo novo, que eu vou transformar. Então, desistir jamais, sempre acreditar, não dar ouvido à voz do inimigo, à voz do opressor, aquelas pessoas que vêm com conversinha, que fulano falou isso, que fulano falou aquilo. Se apega em Deus, crê em Deus, confia em Deus, entrega tudo na mão de Deus e o resto Ele fará. Bem, cara, eu quero te agradecer pela tua presença aqui. Eu estou muito feliz porque você veio. Agradecer pela presença dos meninos que veio. Agradecer também pelo nosso amigo Lucas que está ali fazendo acontecer. E estou muito feliz pela sua presença aqui. Fui muito abençoado. Como toda vez que eu sento aqui nessa cadeira para ouvir, eu sou abençoado, eu aprendo, eu sou renovado. Então, cara, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe mais e mais. Continue sendo essa voz, continue sendo essa força, essa inspiração para esses meninos, para muito mais pessoas que lhe vê. Se eu já lhe admirava, hoje eu lhe admiro mais ainda, porque agora eu conheço realmente a história, o porquê de cada coisa. Deus te abençoe. Tamo junto. E a gente já estamos finalizando esse podcast. Você que está aí no YouTube, se inscreve no canal, deixa teu like, faz aquele comentário e até a próxima. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo, eu que agradeço.